Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando um pouquinho sobre armação de vigas e mais especificamente nesse vídeo nós vamos falar sobre o corte das barras. Vamos lá? Vamos entender como funciona isso? Bom, então para a gente começar a nossa conversa, vamos começar relembrando aqui algumas hipóteses, algumas coisas que são importantes para a gente nesse momento. Bom, primeira coisa, quero relembrar aqui para vocês que a gente considera que o número de barras adotado resiste exatamente ao momento máximo. O que isso significa? Significa assim, ó, vamos supor que a gente calculou e chegou aqui a S igual a 3,5 barras. Não tem como eu adotar 3,5 barras, eu adoto 4 barras, né? E o que a gente vai admitir? Que essas 4 barras não resistem ao momento maior, elas resistem exatamente ao momento máximo calculado para a nossa viga, tá? E o que a gente faz com essa diferença entre o AS necessário e o AS efetivo? A gente utiliza para calcular o LB necessário e ele vai ser menor que o LB, tá? Outro ponto bastante importante é o seguinte: a força de tração na barra ela diminui linearmente ao longo do comprimento de ancoragem. Isso vai ser uma hipótese nossa. Então, olha só, a barra, né? Então, ela tem aqui uma força de tração. Quando chegar no ponto de início de ancoragem, vai começar a diminuir a tensão nessa barra e ela vai diminuindo linearmente até chegar no final da ancoragem, onde ela tem um esforço nulo. Beleza? Então, basicamente é isso as nossas hipóteses. Com base nisso, vamos ver o que a norma fala pra gente. Bom, a NBR 6118, ela prescreve o seguinte, ó. O trecho da extremidade da barra de tração, considerado como de ancoragem, tem início na seção teórica, onde sua tensão começa a diminuir. Ou seja, quando o esforço da armadura começa a ser transferido para o concreto. Deve-se prolongar pelo menos aí 10 π além do ponto teórico de tensão nula, não podendo em nenhum caso ser inferior ao comprimento necessário estipulado em 9.4.2.5, que é onde a gente definiu lá o comprimento LB. Assim, na armadura longitudinal de tração dos elementos estruturais solicitados por flexão simples, o trecho de ancoragem da barra deve ter início no ponto A. Então, o ponto A é o ponto de início de ancoragem, onde eu tenho a tensão máxima nessa barra, tá? Que é no ponto A do diagrama de forças RSD igual a MSD sobre Z, decalado do comprimento AL, conforme o item 17.4.2. Esse diagrama equivale ao diagrama de forças corrigido. Bom, se a barra não for dobrada, o trecho de ancoragem deve se prolongar além de B no mínimo 10 π. Se a barra for dobrada, o início do dobramento pode coincidir com o ponto B. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, aqui é o nosso ponto A. Então, esse ponto A é o diagrama de momento fletor decalado de AL. Eu tenho o ponto de início teórico da ancoragem, onde a partir dele vai ocorrer a diminuição da força na barra. E aqui, ó, se eu prolongar aqui, estaria o ponto B, que é o ponto onde eu tenho, teoricamente, tensão nula, tá? O que é falado aqui no texto? Que a partir desse ponto tem que prolongar pelo menos 10 π. E sempre tem que ser maior que o valor de LB necessário. Então, pessoal, para tentar exemplificar, entender melhor o texto da norma, vamos fazer alguns exemplos de corte de barras de armadura. O exemplo a seguir se refere a uma viga biapoiada com carregamento uniformemente distribuído e que necessita de 4 barras de armadura no meio do vão, que é onde eu tenho o momento máximo, nesse caso, né? Então,
situação 1, olha, aqui está a nossa viga, né? Então, eu desenhei só metade, aproveitei aqui o eixo de simetria, solicitada por um carregamento uniformemente distribuído. Bom, para essa viga, eu tenho esse diagrama de momento fletor, certo? Então, a gente viu aqui pelo enunciado que são necessárias 4 barras para resistir ao momento no meio. Então, vou colocar aqui, ó, 4 barras. Então, eu dividi o momento máximo por 4. Então, cada uma das barras vai resistir aí a 1/4 do momento. Beleza? Bom, vamos lembrar que a gente precisa, né, sempre de 2 barras que vão se prolongar de um apoio ao outro. Elas vão servir de porta-estribos. Então, eu coloquei aí barra 1 e barra 2 até o apoio. Então, a gente não vai precisar cortar ela antes do apoio. Ela vai estar em toda a dimensão da viga, tá? Depois, a gente tem que verificar a ancoragem no apoio. A gente viu isso em um outro vídeo. Se você não assistiu, corre lá assistir também, beleza? Então, vamos focar aqui no corte da terceira e da quarta barra. Vamos começar conversando aqui sobre o corte da quarta barra. Bom, primeira coisa para a gente avaliar aí quando a quarta barra pode ser tirada de serviço é a gente desenhar o diagrama decalado. Então, a gente vai medir aqui, a partir do diagrama de momento fletor, o comprimento de AL, no sentido mais desfavorável para o diagrama, que nesse caso é da maneira que eu desenhei aí. Com isso, a gente consegue desenhar o diagrama decalado. Então, tá aí o diagrama decalado. O que a gente tem aqui? Olha só, pensando na quarta barra. Esse ponto aqui é o ponto A, é o ponto de início teórico da ancoragem. O que significa isso? Significa que a partir desse ponto ocorre a diminuição da força na barra, da tensão na barra. E ela vai diminuir porque ela está transferindo essa força para o concreto, até chegar no ponto onde eu tenho tensão nula, que é o ponto B, né? Então, se eu prolongar aqui, ó, aqui seria o nosso ponto B para a barra 4. A partir daqui, o esforço na barra seria teoricamente nulo. Então, esses são os pontos teóricos que a gente tem. O que fala no texto da norma? Fala que eu tenho que ter 10 φ além de B e esse valor tem que ser maior que o comprimento de ancoragem necessário, LB necessário. Então, vou começar colocando aqui o comprimento LB necessário. Então, eu desenhei aqui, ó, em verde está desenhado LB necessário. Se eu traçar uma reta e ligar essa reta amarela ao ponto A, esse diagraminha tracejado em vermelho que eu coloquei é o diagrama de força na barra. Percebam que ele não cobre o diagrama decalado do nosso problema, ou seja, não está certo assim. A gente tem que avaliar melhor isso. Vamos avaliar, então, se a gente colocar 10 φ além do ponto B. Então, coloquei aqui, ó, 10 φ em amarelo além do ponto B. Novamente, vou traçar uma reta e vou acrescentar aqui o valor de LB necessário. Agora, se eu ligar esses dois pontos com esse diagrama vermelhinho, eu tenho novamente o diagrama de força de tração resistente na barra. E percebam que ele está cobrindo o diagrama. Então, para a nossa situação 1, dessa maneira ficaria certo o corte da barra 4, né, da quarta barra. Então, ela ficaria desse tamanho. E o ponto de corte da quarta barra respeita, né, é maior que B mais 10 φ e está cobrindo o diagrama. Então, eu escrevi aqui, ó, corte da quarta barra. O ponto de corte é igual a B mais 10 φ. Vamos pensar agora numa segunda situação, ainda pensando no corte da quarta barra, só que nessa situação, o comprimento de LB necessário ele é maior do que na situação anterior. Então, vejam só. Vamos supor que eu acrescentasse aqui, ó, o valor de LB necessário, tá? Um pouco maior do que o anterior. Então, vamos fazer a mesma coisa. Eu tracei uma reta aqui e aí
com isso eu consigo traçar, ligando esses dois pontos, o diagrama de força de tração resistente, essa linha vermelha tracejada. Percebam que novamente não está cobrindo o diagrama, então não está correto. Vamos pensar a partir do ponto B, que é o ponto teórico de tensão nula, a gente acrescentar 10φ. E fazer a mesma ideia, ó, pegar a mesma reta e ligar ali a partir dos 10φ. Percebam novamente que não está cobrindo o diagrama. Então, o que eu faço agora? Eu vou procurar o que a gente chama aqui de ponto de tangência. Tá aqui, ó, indicando para vocês, ponto de tangência. E essa reta, que é o diagrama, né, linearizado, a gente vai colocar tangenciando esse ponto. Então, olha só, coloco ela dessa maneira, tá? Tá vendo aí essa linha vermelha? Então, agora ele está cobrindo o diagrama. Está respeitando também o fato de ser maior que 10φ a partir do ponto B. Então, se eu traçar aqui uma reta amarela a partir do ponto final dessa reta vermelha, eu encontro o valor de LB necessário e descubro qual que é o ponto de início de ancoragem. Então, a partir daqui, eu tenho a tensão diminuindo até chegar nesse ponto aqui, onde eu teria, teoricamente, a tensão nula. Então, esse seria o comprimento da quarta barra. Então, o ponto de corte da quarta barra respeita, né, sendo maior que B mais 10φ e cobre o diagrama, tá? Então, o corte da quarta barra com comprimento de ancoragem mais elevado, eu chego no ponto de corte igual ao cobrimento do diagrama. Então, na situação 1, eu usei ponto de corte igual a B mais 10φ. Na situação 2, eu usei ponto de corte igual a cobertura do diagrama. Então, não bastou eu acrescentar 10φ após o ponto B. Eu tive que ir um pouco além, porque eu quis cobrir o diagrama. Vamos para a terceira e última situação. Vamos avaliar agora o corte da terceira barra. Então, para a terceira barra, esse aqui é o ponto A. Então, o ponto de início teórico da ancoragem, onde a tensão na barra começa a diminuir, porque está sendo transferida para o concreto. E o ponto B, onde, né, nós temos teoricamente a tensão nula na barra. Então, veja só. Eu vou colocar aqui o valor de LB necessário. Então, aí, se eu unir, né, o ponto A ao final aí da linha amarela, eu vou encontrar o diagrama de força de tração resistente, tá? Ele está cobrindo o diagrama, então, a princípio não há problemas. Basta a gente verificar se esse ponto ele está além do ponto B, pelo menos 10φ. E sim, está, ó, 10φ está ali contido. Então, ele respeita tudo que fala na norma. Então, o que que a gente tem aqui, ó? A gente vai ter a barra 3 com esse comprimento. Então, o ponto de corte da barra 3 é maior ou igual a B mais 10φ e está cobrindo o diagrama. Então, o ponto de corte da terceira barra é igual ao ponto A mais LB. Então, basicamente, essas são as três situações que a gente pode ter. O ponto de corte pode ser A mais LB, o ponto de corte pode ser B mais 10φ, ou o ponto de corte tem que ser tal que a gente consiga cobrir o diagrama. Então, a gente tem que passar por essas três situações, como eu mostrei aqui para vocês, tá bom?